Salve Roma! Estamos aqui com o programa Em Defesa da Fé do mês de junho. Primeira terça de cada mês temos o programa Em Defesa da Fé. É mensal, mas aí a gente vai sempre fazendo um tema por mês, mas de acordo com a doutrina católica, sempre defendendo a sã doutrina bendita do Evangelho de Jesus Cristo, a qual foi confiada unicamente aos apóstolos. O tema de hoje é sobre a tradição da igreja. Vamos combater aqui a grande heresia do livre exame, tão disseminada pelo protestantismo, e que foi fundamentada por Lutero, né? Daí a solo escritura, onde ele dizia que o cristão teria direito ao livre exame. E devido a essa interpretação de Martinho Lutero, interpretação individual, hoje existem milhares de seitas protestantes, todas com a doutrina totalmente diferente da outra, e todas tiradas da mesma Bíblia. Então a gente vai provar hoje que, segundo a Bíblia, o cristão, a Igreja de Deus na Terra, ela vive também de acordo com a tradição. Daí a fonte de Bernini, no Vaticano, onde jorra duas águas, escultura belíssima, onde jorra a tradição, uma se chama tradição e a outra escritura, as duas andam juntos, né? Andam juntas. Então, a tradição e a escritura, como diz o nosso pontífice, Sua Santidade, o Papa Francisco, a tradição e a escritura estão em unidade indissolúvel. E antes de começar o estudo, eu queria mandar um abraço para o pessoal de Portugal que nos acolheu tão bem. Fui fazer um trabalho ligado à minha profissão, um trabalho de musculação, numa academia em Braga, e quando anunciei que ia para Portugal, o pessoal da igreja de Espinho, que era próximo a Braga, que é próximo ao Porto, nos comunicou que teria um espaço lá para fazer uma catequese, e eu terminei passando antes em Espinho. Eu queria mandar um abraço para todo o pessoal de Portugal que nos acompanha pelo YouTube, para Glauciano Soares, lá de Braga, e para o pessoal da igreja de Espinho, Amadeu Pereira e Magno Pereira, dois grandes teólogos, né, que nos deram total apoio lá, nos receberam muito bem. Queria mandar um abraço para todos eles de Espinho, cidade próxima ao Porto, onde teve lá um evento na igreja e teve uma palestra minha lá, que coincidiu, que deu certinho, porque eu estava indo para um evento de trabalho que era na cidade vizinha, em Braga. Então já foi tudo caminho, tudo organizado. Parece que Deus traça nossas caminhadas. E esse sábado agora, esse sábado próximo, estarei na divisa do Acre com o Peru, na cidade de Mâncio Lima, na região do Acre. Quero mandar um abraço para a dona Nazaré, que está nos levando para esse trabalho. Pela primeira vez irei ao norte. Espero que seja uma bênção, como todos os trabalhos têm sido. Sempre Deus ajeitando o nosso caminho, né? Ajeitando a nossa catequese. Hoje o estudo é sobre tradição. A teoria do livre-exame, a teoria protestante do livre-exame, diz que cada um pode interpretar a Escritura de acordo com sua noção individual. Isso a própria Bíblia condena. Em 2 Pedro 1,20 diz: nenhuma profecia da Escritura é de livre interpretação. Então a própria Bíblia já diz que ela mesma não pode ser interpretada a bel prazer, como fazem as seitas denominacionais. Então eu vou mostrar aqui hoje que a tradição e a escritura têm que andar junto, com a frase que eu citei do Papa Francisco: a tradição e a escritura estão em unidade indissolúvel, inseparável, indesatável, não se separa tradição e escritura. Vemos que a própria Bíblia
2 Tessalonicenses 2,15, carta de São Paulo aos Tessalonicenses, diz assim: por isso, irmãos, fiquem firmes e mantenham as tradições que lhes ensinamos de viva voz ou por meio da nossa carta. Então, viva voz ou por meio de nossa carta. Então, tanto a tradição oral ou a tradição escrita, ela é uma tradição só. É um oráculo divino só. Logo depois, Paulo é mais radical. 2 Tessalonicenses 3,6, ele diz: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos: fiquem longe de qualquer irmão que vivem sem fazer nada e não segue a tradição que recebeu de nós. Então ele diz de nós, segunda pessoa do plural. Nós quem? Apóstolo, igreja apostólica. Por quê? Só os apóstolos foram enviados. Em Romanos 10,15, Paulo diz: como pregarão se não forem enviados? Daí, enviado, a palavra enviado vem de apostelo. Quando Jesus diz, eu vos envio, lá em João 20, ele usa esse termo de apostelo. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus usa o termo apostelo em João 20. Então é o mesmo termo usado em Romanos 10,15, quando fala: como pregarão se não forem enviados? Daí o termo apostelo, só a igreja apostólica. Por isso só existe uma igreja, porque ela tem que ser apostólica, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, como está em Efésios 2,20. Outros homens que não foram enviados não podem edificar a doutrina da igreja, só os sucessores dos apóstolos. Então, como eu mostrei aqui, Paulo manda guardar as tradições e logo depois ele diz que para ficar longe dos irmãos que não vivem segundo a tradição, primeiro ele falou tradições no plural, logo depois ele falou tradição no singular. Daí o termo paradoxis do singular, do grego, e o termo paradoxim do plural. Esses termos gregos tem o sentido de algo que é passado ininterruptamente. Algo que é passado de geração após geração, ininterruptamente. Esse é o sentido da palavra tradição do grego. Em 2 Tessalonicenses 2,15, no plural, paradoxis. Em 2 Tessalonicenses 3,6, singular, paradoxim. Por quê? Aí foi traduzido para o português como tradição, porque aí veio do latim de traditio, aí do verbo tradere. O verbo tradere vem de entregar. Então foi entregue a quem? Aos enviados. Enviados, apostelo do grego. Como pregarão se não forem enviados? Então, como São Pedro falou em 2 Pedro 1,20, nenhuma profecia da Escritura é de livre interpretação. Eu vou mostrar uma revelação, inclusive já abri em cima, que coisa. Uma revelação incrível sobre o perigo da interpretação individual. Olha que coisa. A tentação do deserto, o evento quaresmal, citado nos evangelhos, citado tanto em Lucas 4 como em Mateus 4, tem um detalhe que pouca gente percebeu. Muito interessante em relação à tradição oral e à Escritura. É justamente isso que Paulo mostrou aqui, em 2 Tessalonicenses 2,15. Lhes ensinamos de viva voz ou por meio da nossa carta. Eu vou mostrar aqui que, segundo Jesus Cristo, a tradição oral e escrita é uma coisa só. É oráculo de Deus do mesmo jeito. Quer ver?
demônio aqui, ao querer convencer Jesus no deserto, ele desafiando Jesus, ele usa a Escritura. Ele usou a Escritura de forma particular. O demônio. Aqui é uma das provas de que é algo que dá brecha para o mal, você usar a Escritura de forma individual. Todas as seitas, as grandes heresias de Jim Jones, Reverendo Moon, os grandes latrocidas à fé, eles usaram a interpretação individual da Bíblia. Usaram a Bíblia para matar, para fazer mal, para roubar, para extorquir fiéis. O demônio usa a Bíblia contra o próprio Senhor. O demônio, na tentação do deserto, ao tentar convencer Jesus, diz: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, pois está escrito: ordenará a seus anjos que olhem por ti, a fim de que te guardem. Olha que astúcia. O demônio usou o Salmo 91, versículo 11 e 12, contra o próprio Jesus Cristo. Então ele usou a Escritura para convencer Jesus. E Jesus responde usando a Escritura. Jesus disse em resposta: foi dito, ou está declarado, não tentarás ao Senhor seu Deus. Jesus citou Deuteronômio 6,16. Qual é a diferença? Se ambos citaram a Escritura. Para o tema de hoje, qual é a diferença crucial? O demônio, ao citar a Escritura, disse: está escrito. Jesus, ao citar a Escritura, disse: foi dito. Por isso São Jerônimo colocou scriptum est, está escrito, nas palavras do demônio, e nas palavras de Jesus colocou dictum est, foi dito, está dito. Ou seja, para Jesus, a Escritura é também oral, porque o anjo da sarça, lá em Êxodo 3, versículo 2, que aparece a Moisés, então foi dito. Então não se diferencia, em termos de oráculo divino, não se diferencia tradição oral de tradição escrita. Tradição com P maiúsculo. É diferente. Os protestantes usam muito aquela passagem de Colossenses 2, Paulo alertando contra a tradição, mas ali é a tradição judaica. Logo depois, no mesmo capítulo, Paulo fala sobre a guarda dos sábados, e não a tradição da igreja, porque aquela tradição não vigorava mais. Quando Jesus fala da tradição em Marcos 7, em Mateus 15, ele está falando também da tradição farisaica, e não da tradição da igreja. A tradição da igreja tem que ser guardada, está aqui. Guardai as tradições, está escrito e dito. Scriptum est, dictum est. Está aqui. Guardai as tradições, 2 Tessalonicenses 2,15. E Paulo ainda diz que para ser cristão tem que guardar a tradição. Fiquem longe de qualquer irmão que não vive segundo a tradição. 2 Tessalonicenses 3,6. Então, aqui que interessante. O demônio cita a Escritura para convencer Jesus, para fazer Jesus errar. E o demônio diz: escrito neste, está escrito, está na Bíblia. E Jesus responde com: dictum est, está dito. Ah, mas Paulo, então, essa mesma passagem está lá em Mateus 4. Em Mateus 4, Jesus não diz, foi dito, diz escrito, igual o demônio disse. Só que lá, quando o demônio diz, São Mateus fez uma interpretação maravilhosa. É bom ter essas duas versões, a versão de São Lucas e a versão de São Mateus. Quando o demônio diz scriptum est, Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí diz rursum scriptum est, ou seja, também está escrito. Ou seja, se for por interpretação individual, o que é que Nosso Senhor quis mostrar? Através do evangelista São Mateus,
é que, de acordo com a interpretação individual, uma parte da Escritura contradiz a outra. É a tradição que torna a Escritura infalível. Segundo a visão individual da Bíblia, uma passagem contradiria a outra. Então, quando o demônio diz está escrito, Jesus rebate, pois também está escrito isso. Ou seja, é a igreja e a tradição da igreja que faz a Bíblia não ser contraditória. Porque por interpretação individual, por isso que existe tanta falta de fé nos países protestantes, tanta gente vira ateu, porque acredita que a Bíblia por si só vai salvar. E o demônio usava a Bíblia muito bem. O demônio usava a Bíblia perfeitamente, não ao ponto de convencer Jesus, porque ele é o próprio Senhor das Escrituras, o Senhor do oráculo, né? Então, a tradição, ela que torna a Bíblia infalível. Vamos ver uma questão interessante. Quando Jesus, lá em São Mateus, e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ou seja, aqui não diz que foi escrito pelos profetas, foi dito. E realmente, em Mateus 2, 23, isso realmente não está escrito no Velho Testamento em nenhum dos profetas. Era algo que se cria pela tradição oral. E veio habitar na cidade de Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Então, todo o ministério divino vai ser passado ao povo através da igreja. Por exemplo, no Velho Testamento tem várias provas de que a Trindade existe. O Novo Testamento também, mas não tem o nome Trindade. Você vê, Jesus diz, eu e o Pai somos um. 2 Coríntios 3 diz que o Senhor é o Espírito. Coisa linda. 2 Coríntios 3 também diz, vós sois cartas vivas. São Paulo diz. Ou seja, não é mais escrita em tábua de pedra. Tradição oral. A igreja durante 400 anos, até a Bíblia foi ser compilada por São Jerônimo, pela Igreja Católica, que a Bíblia foi compilada pela Igreja Católica, para a Igreja Católica. A Bíblia é monopólio total da Igreja Católica. Existe dela e para ela. Então, quando a Bíblia foi compilada, a igreja já tinha 400 anos de igreja primitiva. 400 anos de oráculo divino, através da tradição oral. Então, há várias crenças, por exemplo, a Trindade. Já se cria na Trindade, já tinha manifestação da Trindade, já tinha manifestação da Trindade até no Zohar judaico. Fala que são três, um da linhagem de Davi, o Espírito que fica sobre a terra e o Criador. Ou seja, até o Zohar, literatura judaica, já falava da Trindade. O Velho Testamento, o próprio termo Elohim, é um termo plural para Deus. O próprio Deus falava consigo mesmo no plural. Desçamos e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, no Gênesis, Deus falava consigo mesmo no plural. Então tinha várias provas da Trindade na Bíblia. Mas por que não se era sabido ainda sobre a Trindade? Porque a igreja não tinha. A verdade depende da igreja. A ela foi entregue as chaves do reino. A ela foi entregue o oráculo divino. Em Mateus Jesus diz, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Dizendo para a igreja que ele fundou. E não para uma que fosse fundada depois, por algum homem, por algum pastor, algum adivinho desses. Então, toda a revelação é dada através da igreja. Por que é que mais de 90% dos protestantes creem na Santíssima Trindade? Por que é que eles creem? De onde eles viram esse termo? Onde eles aprenderam isso?
Por causa da igreja. Porque toda revelação multiforme da sabedoria de Deus se torna sabida para nós através da igreja. A própria Bíblia diz isso. A palavra Bíblia não tem na Bíblia, mas a palavra igreja tem várias vezes na Bíblia. Em Efésios 3:10, São Paulo diz: para que agora, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Então é a igreja que torna conhecida a sabedoria de Deus. Para haver unidade, a conversão real, a pessoa passa a fazer parte da unidade, que é um só corpo, um só Senhor, como diz em Efésios 4:4. Vemos um grande exemplo, a igreja primitiva é uma aula. Se a gente vê o livro de Atos, o livro de Atos é uma aula de igreja católica. Você vê que o Pentecostes só acontece porque tem uma oração com Maria, lá em Atos 1:14. Você vê a perfeita catolicidade. Batismo de 3.000 pessoas. Batismo só por aspersão. Não tem um batismo de imersão na igreja de Atos. Todos os batismos, tanto de São Paulo, na casa de Tício, quando São Paulo é batizado e quando ele realiza o batismo, é sempre por aspersão. O batismo do eunuco, que está o termo quandanakwa, um pouco de água, entre Jerusalém e Gaza. O batismo do eunuco, lá em Atos 8, não podia ser por imersão, porque não existe rios entre Jerusalém e Gaza. São pequenas nascentes. Por isso que está o termo quandanakwa, né? É uma água qualquer, um pouco de água. E até nessa passagem, João Ferreira de Almeida traduziu corretamente, colocou um pouco de água. Ele foi honesto aí nessa parte. Lá em Atos 8, a conversão do eunuco é uma aula de catolicidade. Primeiro, porque o batismo foi por aspersão. E segundo, porque ele, como estava realmente convertido, ele não quis a interpretação individual. O diácono Felipe se aproximou do eunuco e viu que ele lia o profeta Isaías. Isso está em Atos 8, versículo 30. E no fim dele. Felipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. E perguntou-lhe: porventura, entendes o que está lendo? Respondeu-lhe. O eunuco respondeu: como é que posso, se não há quem me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. Ou seja, Filipe perguntou para o eunuco: entendes o que está lendo? E o eunuco disse: como posso, se não há quem me explique? Ou seja, se o eunuco quisesse uma interpretação individual, um pensamento sectário, como esse pensamento atual do protestantismo, ele diria: entendo sim, eu já entendi tudo aqui, não precisa de explicação não, já vou fundar minha igreja agora. Mas não, ele precisou da interpretação da igreja, de alguém do corpo da igreja, de um diácono. Daí o termo catecismo vem de katachel, do grego, de ensinar, explicar. Até os mandamentos do Novo Testamento são de tradição oral. Quer que eu prove aqui? Vou provar agora. Segundo a Bíblia, os mandamentos são de tradição oral. Os do Velho Testamento não, eram escritos. Está lá em Êxodo 20. Quando em Apocalipse 14 diz que a perseverança dos santos é a guarda dos mandamentos, não se refere aos mandamentos do Velho Testamento, porque aqueles não existem mais. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 19, do 16 ao 19, quando o jovem rico se aproxima dele e pergunta quais são os mandamentos, Jesus não cita mais os mandamentos de acordo com o Velho Testamento. Não cita a guarda do sábado. Então, Jesus já não cita de acordo com o Velho Testamento. Olhe que ali, Jesus não tinha nem ido para o Calvário ainda. Que é no Calvário que os mandamentos do Velho Testamento são desfeitos. Lá em Efésios 2, 15 diz:
na sua carne, desfez as ordenanças, a lei dos mandamentos. Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Dá o termo latim, legem mandatorum. Então, Jesus desfez a sua carne, a lei dos mandamentos. Então, quando no Novo Testamento fala sobre a guarda dos mandamentos, não se refere àqueles mandamentos. Eu vou provar. Quando o Velho Testamento se refere à lei dos mandamentos, se refere àqueles. Quando o Novo Testamento se refere, não se refere mais àqueles. O Novo Testamento se refere aos mandamentos orais deixados pela Igreja Apostólica. Não se refere a mandamento escrito. Segundo a ótica neotestamentária da nova e eterna aliança, os mandamentos são os deixados pela Igreja Apostólica. Vamos lá. Segundo Pedro 3,2 ele diz: a fim de vos trazer à memória as palavras preditas. Predictum, tá o termo do latim. Pelos santos profetas e o mandamento dos vossos apóstolos. Ou seja, mandamento oral, que os apóstolos não escreveram mandamentos. E o mandamento dos vossos apóstolos, a eles confiado pelo Senhor e Salvador. Em Apocalipse, diz para guardar os mandamentos de Deus. Apocalipse 14. Não é os do Velho Testamento. Que os do Velho Testamento não foram dados por Deus. Foram dados por um enviado, por um anjo. Entenda. Quando fala mandamentos de Deus, não é os mandamentos do Velho Testamento. Porque segundo Hebreus 2,2, Gálatas 3, 19 e 20. E segundo Santo Estevão, em Atos 7,53, aqueles mandamentos da velha aliança são mandamentos dos anjos. Foi isso que levou Santo Estevão para o martírio. Quando ele chegou para os judeus e disse: vós guardastes leis de anjos. Os judeus apedrejaram Santo Estevão. Atos 7,53. Que é um anjo que aparece na sarça. Porque os protestantes leem, aí não entendem a questão da teofania, do anjo representando Deus. Os mandamentos de Deus, diretamente de Deus, foram os da nova aliança, da tradição oral. Por quê? Mandamento dos vossos apóstolos, a eles confiado por quem? Pelo Senhor e Salvador. E esse Senhor e Salvador Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Como ele diz em João 10,30, eu e o Pai somos um. Então os mandamentos do Novo Testamento são mandamentos que vigoram hoje, mas eles são dados oralmente pela Igreja Católica, Apostólica e Romana. Entenderam, minha gente? Então não tem dúvida. Está aqui, ó. Trazer à memória as palavras preditas pelos santos profetas e o mandamento dos vossos apóstolos, a eles confiado pelo Senhor e Salvador. E o programa de defesa da fé vai ficando por aqui. O livro Salve Roma, a Igreja que Deus Fundou, e o livro Um Filho em Defesa da Mãe estão disponíveis na www.martiria.com.br. E até o mês de julho com mais um programa em defesa da fé.